Olá, meus queridos amados, chegou o momento de nós se alimentar de mais uma ministração, né? Essas ministração que tem nos fortalecido, tem nos confortado, tem nos mostrado aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai. Amém? Então chegou o momento de nós participar de mais uma dessas ministrações. E assim nós vivemos na presença de Deus, na comunhão de Deus, né? Sem precisar de homem, sem precisar de ninguém. Porque nós só precisamos de só precisamos de Deus e de mais ninguém. O homem, nós precisamos do homem, mas para trabalhar, para fazer serviço braçais. Mas quando se fala no plano vertical, meu amado, só Deus, né? E nós fazemos parte desse plano vertical. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja espiritual. Então nós estamos no plano vertical. Amém? Então, meus amados, e nós temos uma palavra hoje, né? O nosso tema é graça que não transforma, corrompe. Você está me entendendo? Então, ou a graça te transforma, ou essa mesma graça, ela te corrompe. Porque não tem nem muito o que raciocinar isso, né? Porque ninguém consegue viver em cima do mundo. Ou você vive na graça, ou você não vive na graça. Então esse é o tema. A graça que não te transforma, ela corrompe. Amém? E nós vamos passar por algumas passagens. Prometo ser rápido, né? Porque hoje as cobertas estão gritando por mim. Está gritando, porque hoje eu acho que foi um dia mais frio desse ano aqui em São Paulo. Hoje foi muito frio aqui em São Paulo. Amém? Tomara que amanhã esteja melhor. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, né? Aí no Facebook. Se inscreva no meu canal Ed em Nova Aliança. Agradeço a todos que têm se inscrevido lá, já têm se inscrevido, e já agradeço por antecipação aqueles que vão se inscrever da agora em diante. Amém? O que você não pode é perder uma palavra tão fiel, tão verdadeira, uma palavra pura que liberta, né? Uma palavra que nos deixa nós livres para voar. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. Você aí do seu sofá, ou talvez você já está debaixo das cobertas, né? Mas não importa. O importa é que você vai abrir o seu entendimento e vai abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo. Então, abra a sua Bíblia no livro aos Romanos. Livro aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Amém? Vamos dar início à nossa homilia, porque os lençóis estão me chamando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Infelizmente, nessas religiões por aí, inclusive nas religiões neopentecostais, eles pegam esse versículo aqui, aplica na igreja, para que a igreja faça sacrifício, né? Mas o que Paulo está dizendo é o que o sacrifício vivo, nós, né? Um sacrifício vivo
santo e agradável a Deus. Que é o quê? Qual é esse sacrifício que Paulo está relatando aqui? Que o sacrifício vivo, como que faz um sacrifício vivo para Deus? Ele explica aqui, né? Um sacrifício agradável a Deus. Qual é o sacrifício? Já que eu acho que no último vídeo que eu fiz aqui, eu falei que Deus não aceita sacrifício humano, né? Você está lembrado disso? Então tá bom, então vamos aqui. Vamos ver então qual é o sacrifício vivo que Deus se agrada. Ele recebe esse sacrifício. Um sacrifício agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então você tem que raciocinar aquilo que você ouve, aquilo que você lê aqui na Bíblia. Você não pode ler aqui a Bíblia como se lê um jornal. Amém, meus amados? Então você tem que raciocinar. Tudo quando você aplica o seu raciocínio naquilo que você está lendo, é como que Deus fosse falando com você. É como se você fosse ouvindo a voz de Deus. Porque a palavra ela fala com nós. Quando nós aplicamos o raciocínio, damos ouvido a ele. Então está aqui. O que é o sacrifício vivo? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É raciocínio. Raciocínio. Amém? 2. Então vos conformeis. Então, quando. Versículo 2. E não. Eu falei então, né? Perdão. E não vos conformeis com este século. Eu pergunto, né? Este século 2025 que nós estamos vivendo, ou no século 56 que eles estavam vivendo? No século 56. Não é desse século que nós estamos vivendo. Né? E não conformeis com este, no singular, né? Este século, cadê? Versículo 2. Com este século, mas transformai-vos. Olha a palavra. Se você não presta atenção no que você está lendo, você vai achar que Paulo está mandando transformar o século. Ou seja, está mandando que você não aceite as coisas que estão acontecendo no seu século. Ou, no original aqui, no século que eles estavam vivendo. Mas Paulo está mandando transformais-vos. Você precisa ser transformado. Nós precisamos ser transformados. E a graça que não transforma, ela corrompe. Ela corrompe. Você não pode fazer, nós não podemos, né? Essa é a palavra mais correta. Nós não podemos fazer da liberdade que nós temos em Cristo uma libertinagem, viver bêbado pelas calçadas, pelas sarjetas, né? Não estou dizendo aqui que é proibido beber, né?
viver se prostituindo pelas esquinas da cidade por aí, onde você mora, trair sua esposa ou trair o seu esposo, essa graça, ela tem que se transformar. Então, se um dia você que nunca conheceu o que era graça, você era um traidor da sua esposa, você diz, você com a sua boca, presta atenção, meus amados, é preciso que nós entenda a palavra, né? Talvez você, homem, que isso acontece muito no meio dos homens, não estou dizendo que não acontece no meio das mulheres, no meio das mulheres também acontece. Então você, homem, confessa a sua esposa, que ama a sua esposa, mas você já traiu ela, ou vive traindo ela. Então isso não é amor. Isso não é amor. Ou vice-versa. Você, mulher, que diz, já confessou para o seu marido que você ama o seu marido, mas já traiu ele, ou trai ele. Isso não é amor. Isso é hipocrisia, né? É hipocrisia, isso não é amor. Quem ama não trai. Quem ama não trai. Quem ama não bate. Você, homem, volta para o homem, né? Você que costuma, às vezes, até por conta da bebida que você não foi transformado, você não sabe beber, aí por conta disso você bate na sua esposa, bebe descontroladamente, chega em casa, quer bater na sua esposa, quer bater nos seus filhos, e diz até que vive em graça. Não, a graça, ela me liberta, eu sou livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre. Mas se você conheceu a graça e ela não te transformou, não te mostrou que você não deve trair, você não deve bater na sua esposa, você não deve bater nos seus filhos. Seus filhos precisam ser disciplinados, sim, mas não é batendo que se disciplina filhos. Não é batendo. Tem tantos outros meios de disciplinar um filho. Amém, meus amados? Então, essa graça que não te transformou, né, eu vou falar um pouco de mim, né, para que eu seja mais autêntico naquilo que eu estou pregando. Eu vou falar um pouco de mim. Para você que me conhece, né, talvez muitos não me conhecem, mas poucos me conhecem. Eu sou um homem divorciado, né? Se eu tivesse conhecido essa graça antes da minha separação, eu não tinha me separado. Porque eu tinha sido um marido melhor do que eu era. Não que eu não prestava, não é isso também. Mas eu tinha sido um marido melhor, mais compreensivo, né? Eu tinha sido um pai melhor, mais compreensivo, mais amável talvez, né? Tinha dado mais amor aos meus filhos, à minha ex-esposa. E eu falo com certeza, não tinha me separado. Mas quando eu me separei, eu não conhecia essa graça. Graças a Deus, ainda, ela me transformou. Hoje, eu posso dizer que ela me transformou. Amém, meus amados? Não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém. Então a graça me transformou. Então, meus queridos, a graça que me transforma,
ela corrompe. A pessoa que diz até que conhece a graça, mas vive dentro de um bar. Volto para a bebida, né, de novo. É proibido beber? É pecado beber? Não. Você tem o seu direito de beber a sua dose. Mas você não pode viver dentro de um bar. Você quer beber? Compra a sua bebida, põe dentro de casa, né? E assim você vive uma vida sem dar mau exemplo para ninguém. Amém, meus amados? Vamos continuar aqui. Não transformai vocês. Você precisa ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, com isso você vem experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados? Só assim, só uma pessoa que ela foi transformada pela graça, ela consegue entender qual é a boa vontade de Deus. E assim ela consegue agradar a Deus. Amém? Ainda nós temos aqui uma passagem lá em Judas, né? Judas, ele não escreveu o livro. O que Judas escreveu aqui é uma passagem de profeta Enoque. Mas diz aqui assim, Judas, no capítulo 1, é lógico que Judas só tem um capítulo, né? No versículo 4. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, né? Se fazendo que é e não era. Dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação desde há muito tempo. Você vê, nós pregamos que a graça ela foi desde o princípio do mundo, nós somos salvos desde o princípio do mundo. Aqueles que foram salvos foi desde o princípio do mundo, mas tem uma parte remanescente que não foram salvos. Esse é o que Judas está apontando aqui, né? Esta condenação foram criados para a condenação, né? Homens ímpios que transformam em libertinagem, né? Nós temos liberdade, mas não podemos transformar esta liberdade em libertinagem. Amém? A graça do nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? 1 de Coríntios, nós vamos estar hoje ouvindo um barulho. Hoje eu tenho aqui um salão alugado para a igreja. Hoje não era dia de culto, eu não sei como é que eles estão fazendo culto hoje. Mas se continuar assim, nós somos obrigados a mudar o nosso dia, né? É nós que temos que mudar, porque a igreja é alugada por mim. Então eu não vou mandar escalar, né? Eu que tenho que procurar um outro horário. Amém? Então vamos aqui. 1 de Coríntios, no capítulo 15, versículo 33 e 34. 33 e 34. Versículo 33. Não vos enganeis
não vos enganeis, as más conversações, fofoca, né? Conversações corrompem os bons costumes. Corrompe os bons costumes. Então, uma pessoa pode chegar, não, beber não é pecado, mas fazer dessa liberdade que você tem de beber uma libertinagem, viver em bar, beber até cair, beber para chegar a ponto de bater na esposa e nos filhos, isso não é permitido. 34. Tornai-vos a sobriedade como justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Amém, meus amados? Então, meus amados, nós, com a nossa liberdade, nós vivemos na graça de Cristo. Mas a libertinagem, ela traz mau testemunho. E isso, você como filho, você não pode dar mau testemunho ao Pai, que é Deus. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 9, volta mais um pouco. Capítulo 9, no versículo 26 e 27. Versículo 26. Assim o corpo também eu. Corro, perdão. Assim corro também eu, não sem meta, né? Não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar à toa, né? Vivendo uma graça à toa, sem ter o conhecimento de nada, uma graça totalmente libertinagem, né? 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, se você não procura ter um controle, vive numa libertinagem em tudo na sua vida, traindo, né? Porque tem muita gente por aí, diz que viver na graça é isso, é trair, pode beber. Os que vivem na lei, quando nós falamos de liberdade da graça, eles dizem, então pode, eles já querem confundir, né? Então pode matar, pode estrupar. Não pode. Você é um filho de Deus e tem que dar bons testemunhos. Amém? 1 de Coríntios ainda, volta agora no capítulo 6. Tem que ver esse barulho todo aí, né? Pô, pensa que o poder de Deus está no microfone. Porque se não tiver um microfone, duas coisas que o sistema religioso acha que o poder de Deus está no microfone e no terra. Não, você tem que ter paletó. Aí, porque se for lá embaixo, tem 2 ou 3 pessoas só. Então não precisava usar o microfone. Economizava a energia deles, né? Mas vamos aqui. Capítulo 6, 1 Coríntios 6, 12. Versículo 6, versículo capítulo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho direito, posso fazer qualquer coisa. Mas nem todas
todas me convêm. Porque eu sou um filho de Deus, eu não posso dar mau testemunho, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Então, eu bebo meu vinho, minha dose de vinho, mas não deixo me dominar por ele. Eu tomo minha dose de bebida, seja numa festa, seja na hora do almoço, mas eu não me deixo me dominar por ela. Eu tenho controle, né? Me dominar por nenhuma delas. Amém? Tem mais duas passagens. Hoje eu quero ser bem rápido com você, até mesmo porque esse barulho aí não sabia que eles iam fazer culto hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 14, 15. Versículo 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação aqui é que o sistema religioso, eles tenta pelo menos, né? Mas não consegue, porque eles não vão poder santificar uma coisa que já foi condenada, que é a carne. A nossa carne para nada presta. Por isso que hoje a carne, na lei antiga, a carne tinha que dar conta do que ela fazia. Hoje não. Essa carne para Deus está morta. O que Deus vê é o Espírito em nós, o Espírito dele. Quando Deus olha de cima para baixo, ele vê o Espírito, não vê carne. Amém? Porque carne, ela nunca será santa. O que a Bíblia diz que nós somos santos, mas não é na carne, é no nosso espírito. Porque o Espírito de Deus, que é santo, está no nosso espírito. Por isso que a Bíblia fala que nós somos santos. Cristo nos santificou, ou seja, pôs o Espírito dele em nós. Quando nós entendemos isso, nós temos o controle dessa carne na nossa mão. Quando nós não entendemos isso, essa carne faz o que ela quer. Ou seja, é o Satanás nessa vida, nesse mundo que nós vivemos, é essa carne. Se nós conhecemos isso, nós controlamos ele. Temos o Satanás na palma da nossa mão. Se nós não entendemos que é a nossa carne, que é o Satanás, nós não temos controle. Amém, meus amados? Lemos o 15. Não lembro não. Entretanto, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, ou seja, ódio de alguém, né? Raiz de amargura que brotando, né? Esse ódio que você guarda de alguém, brotando, vos perturbe. Então, eu acabei de falar, né? Quando você entende que essa carne é o Satanás, então você tem o controle. Ela não vai te perturbar. Portanto, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Para nós encerrar hoje, já vamos encerrar, né? Hoje foi muito rápido. Tito, abra sua Bíblia no livro de Tito. Pensa que falar com Deus é usar o microfone
microfone, fala alto, como Deus fosse surdo, né? Mas Deus não é surdo. Aliás, é quando nós estamos dormindo que Ele fala com nós. Tito, no capítulo 2, versículo 14, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção e nós ir para debaixo do nosso lençol. Versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade. Então, se Ele se entregou por nós, e essa iniquidade que essa carne tinha, que na velha aliança a carne tinha que responder pelos seus erros, né? Se Ele morreu por nós para redimir essa iniquidade, e hoje nós temos iniquidade, então não valeu de nada a morte. Para que valeu a morte dele? Não valeu de nada. Mas o povo, as pessoas sem o entendimento, acham que a carne tem que santificar a carne. Essa carne não há santificação para ela. Amém? De toda iniquidade, e purificar para si mesmo. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Se nós somos povos exclusivamente de Deus, como que Satanás tem parte nisso, pode ter parte nisso, para levar esse povo de Deus para o inferno, se nós somos aqui exclusivamente dele? Então, se Satanás consegue levar alguém para o inferno, esse alguém não é de Deus. Ou esse Deus, só duas alternativas: ou esse alguém não é de Deus, ou esse Deus a quem essa pessoa pertence, ele não pode dar, não tem poder de nada, porque tem um Satanás aí que tira das mãos de Deus, que você é propriedade dele, e leva para o inferno. Então, eu desconheço esse Deus tão fraco desse jeito. Um Deus desse não serve para a minha vida. Amém, meus amados? Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Vou ler o 15 para não deixar aberto aqui. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Você que vive na graça, você que entende o que é viver na graça, você sempre dá bom testemunho daquilo que você vive. E quando você vive essa graça, se dá bom testemunho, você vê o poder de Deus operar na sua vida. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos educa para isso, para que nós sejamos bom filho. Então, se eu digo que sou filho de Deus, mas passo o dia num bar, trabalho a semana, mas quando chega sábado ou domingo, ou os 2 dias talvez, eu me soco dentro de um bar, só venho tarde da noite para casa dormir bebo, aí a mulher está nem aí, ele não está nem aí para a mulher, não está nem aí para os filhos, né? Então, um homem trabalhador, mas o único tempo que ele tem para dar para a sua família, ele deixa no bar. Então, isso não é um bom testemunho. Amém, meus amados? E aí, quando você vive uma graça dessa, Deus vive junto ao seu lado. Ao seu lado, você vê a presença de Deus agir na sua vida. Amém? Sejam todos abençoados, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, aqui nessa terra. Amém, meus amados? E domingo nós voltaremos com mais uma palavra abençoada para o crescimento
das nossas vidas. Amém? Até lá e sejam todos abençoados.